Olá, estamos começando na TV Candidez e no YouTube o seu programa Gente da Gente, programa de entrevistas, né, contando a história das pessoas. E dito isso, a gente vai dizendo que as imagens são de Lincoln Clóvis e Diego Silva, a edição de Lorena Faria, a direção de jornalismo de Flaviano Cunha, a presidência de Mayrink Pinto de Aguiar e o prestígio cultural da Unimed Divinópolis. Aqui no programa hoje nós vamos receber uma grande figura aqui de Divinópolis e que sempre esteve presente nas grandes realizações, nos grandes empreendimentos da cidade. Nós vamos conversar com o professor Carlos Araújo, Carlos Alves de Araújo, uma das figuras que mais se dedicaram à vida de Divinópolis. Ele faz questão e tem orgulho disso. Professor Carlos Araújo. Ok, Garcia, muito obrigado pela atenção. A TV Candidez também, muito obrigado pela divulgação. E eu sinto honrado realmente em ouvir essas palavras suas e saber que Divinópolis também reconhece muitas vezes, às vezes no anonimato até, mas as coisas que a gente já fez por essa cidade. Eu realmente lutei muito por aqui, pensei mais nos outros do que em mim e trabalhei montando várias coisas aí na cidade, juntamente com sempre em atitude com colegas, fazendo um trabalho de equipe. Eu nunca fiz um trabalho sozinho, sempre trabalhei em equipe. O professor Carlos Araújo, vou apresentar para vocês aqui um pequeno trecho do seu currículo. Foi professor e diretor de escolas estaduais por 7 anos, contribuiu com os irmãos, ou construiu com os irmãos o bairro Vila Romana em Divinópolis por 34 anos. Possuiu uma fábrica de calçados, foi idealizador e fundador do Centro Educacional Cooperativo SEC, foi realizador com 3 colegas do Sinvesd, Sindicato do Vestuário de Divinópolis. Foi idealizador inicial de Divicred, Cooperativa de Crédito de Divinópolis e de Lagoa da Prata, foi presidente regional da FIENG por 7 anos, montou muitas cooperativas de vários setores, foi palestrante por 10 anos, até que teve um problema na voz. Passou em todos os concursos que fez, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itamaraty, diretor de escolas polivalentes. Esse é um pequeno currículo do nível de atuação do professor Carlos Araújo. O senhor nasceu onde? A data, mês, anos, sua conta. Ok, Garcia. Eu nasci em 1945, em setembro, dia 14 de setembro, e no final da guerra, né? E uma das coisas que me fez lutar pela vida foi saber que um dia aprendi que a gente não tira leite de vaca, a vaca não dá leite, tem que tirar o leite dela. O dia que eu percebi isso, eu estava tirando leite lá, e a minha vida também é mais ou menos a mesma coisa. Eu procurei buscar realmente um sentido maior para a minha vida. Eu nasci na roça, montado a cavalo, como eu disse aqui, nasci montado a cavalo em meio às cambaúbas. Que ser doutor não dei conta, fui ser professor, fali, carreguei pedra e tijolo na Vila Romana, para ver se venci na vida, mas depois dos cabelos brancos virei sapateiro. E hoje, aposentado, sem dinheiro, faço igualzinho o Paulinho Gogó da Praça é Nossa, conto histórias. Mas eu nasci na roça realmente. Quando meu pai morreu, eu tinha 11 anos, eu era o mais velho de 8 irmãos e tive que parar de estudar. Eu tinha que tirar diploma de roça com nota ruim e fiquei sem estudar por 7 anos. Um dia eu quis namorar uma menina e mandei um recado para ela, para ver se ela queria encontrar comigo, e ela mandou um retorno assim: o Carlos, aquele capial da roça, e além de tudo gago, eu era gago. Aí eu falei assim, eu vou ter que estudar. Aí agarrei, fui para o Colégio de Padre. Lá no Colégio de Padre eu trabalhei na despensa e trabalhei na padaria para poder pagar meu estudo. Fazia o café da manhã para 300 alunos
e trabalhava na padaria pagando. Aí no final do ano eu saía de Pará de Minas, onde eu estudava, ia trabalhar de servente de pedreiro em Araxá, no Colégio Salesiano de Araxá, onde eu estava consertando o colégio, 3 anos seguidos, aliás. Os 2 primeiros anos foi de servente pedreiro. No outro eu já tinha uma habilidade maior de consertar carteira, etc. e tal. Fiquei nessa de consertar carteira. Mas com isso, eu vinha passar o final de ano, Natal, com a minha mãe, e depois ia trabalhar em Araxá. E foi assim que eu vivi, paguei meus estudos, etc. e tal, porque se não fosse assim eu não tinha estudado. E eu acabei com todas as dificuldades que eu tive, eu fiz 4 faculdades, uma pós-graduação, e hoje estou aposentado, para não desperdiçar meu tempo, não quero ficar velho, estou com 78 anos, quase 79, estou idoso, mas estou precisando de renovar cada dia mais a minha infância e minha juventude, porque nós não podemos ficar velhos, temos que ficar idosos, conservar a nossa juventude e buscar o novo nesse mundo líquido de Zygmunt Bauman, né? Cada dia mais líquido. Tem que chegar dentro do espelho de manhã, olhar no espelho e te cumprimentar. Olá, simpatia. Você hoje vai vencer o seu recorde de ontem. Ai, que maravilha! Ô, professor, desse seu currículo aqui, ou de parte do seu currículo aqui, essa parte apresentada no Gente da Gente, qual que o senhor destacaria, assim, que o senhor tenha guardado assim, com mais carinho, ou está tudo no mesmo nível? Ô Garcia, deixa eu te falar, agora estou lançando meu segundo e o terceiro livros, né? O primeiro eu vendi tudo, o segundo livro é sobre crônicas, é um livro para quem gosta de escrever, inclusive é um livro que tem assim, uma composição muito boa da parte de expressão expressiva, inclusive com o uso de ponto e vírgula, 2 pontos, por que separado, por que junto, por que com acento, essas coisas todas estão tudo dentro, colocado dentro das crônicas. E o terceiro livro, eu peguei também essas crônicas, só que eu fiz estudo de texto, tudo gramatical sobre elas. Então, estou programando o terceiro livro, então vai sair o terceiro livro também, que é para quem vai fazer vestibular, Enem. O livro está pronto, está na editora. É uma das coisas que eu estou dando assim, uma atenção especial hoje. Mas eu acho que por exemplo, Vila Romana é um bairro em que eu programei tudo, criei o nome, criei as ruas, fiz ruas largas, podia ter feito ruas, se eu tivesse feito a rua com o menor espaço possível, que a prefeitura assina, né, a prova, eu teria ganhado 26 lotes no Vila Romana a mais. Mas eu preferi fazer ruas largas, e hoje eu tenho um bairro bom, onde eu talvez não tenha ganhado dinheiro que eu poderia ter ganhado, mas hoje eu tenho a amizade da turma, que é muito importante para mim. Como diz aquela frase, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Isso foi em que ano, professor? 78, 78 para frente, começamos a trabalhar. Trabalhamos 7 anos lá e fizemos 262 casas. Ah, sim. Eu ia perguntar o número. 262 casas. Hoje são quantas? Você tem uma ideia? Ah, não, cresceu demais. O bairro cresceu demais. Eu tinha lá, era 480 lotes, está quase tudo preenchido. E hoje, assim, é um bairro que o pessoal, todo mundo gosta do bairro, etc. Então isso, falta alguma coisa, né? Porque está faltando um negócio de saúde lá, etc. e tal, mas tem assim, tem escola, tem várias. E tem 2 grupos de WhatsApp que eu acho uma beleza. O pessoal comunica, um fala, ajuda o outro, etc. Então, oferece penteado, oferece roupa, oferece um monte de coisa. Tudo. Então, trabalho social, né? É um trabalho social muito bom, sabe? E eu fico assim admirado. Tem horas que eu fico assim engrandecido. Ver a turma lá e falar assim, eu saio e vejo, eu gosto de tomar uma cerveja, né? Chego no boteco, tomo uma cerveja, chega um cerveja, bate-papo. E agora estou escrevendo a história do Vila Romana, e vou escrever agora, que próxima escrita minha vai ser sobre alguns
nomes estranhos, apelidos, por exemplo. Tem um lá que chama, um meu amigo, Garrancho, tem um outro que chama Cuequinha, o outro chama Fubá. Então são várias pessoas interessantes do bairro. Tá todo mundo vivo, né? Todo mundo como lá. Nós aqui, né? Todo mundo lá. Não, e a gente bate papo assim, sabe? Eu acho bom. Agora tem outra parte também, tem umas pessoas que o senhor de Dalso Antônio, os primeiros moradores do bairro, aposentou, agora tá pintando quadros, ficando com coisa, virou artista, sabe? Então, as coisas interessantes você tem que valorizar, né? A arte se manifestando, né? Ô, professor, estamos conversando aqui com o professor Carlos Alves de Araújo, figura muito conhecida e de uma atuação importantíssima aqui na nossa sociedade. O professor Carlos Araújo foi idealizador e fundador do SEC, Centro Educacional Cooperativo, idealizador com 3 colegas do SINVED, o Sindicato do Vestuário de Divinópolis, da Divicred, Cooperativa de Crédito de Divinópolis e de Lagoa da Prata. Eu tive, na FIENG, eu trabalhei, o SINVED foi antes, que o SINVED eu tinha escola, eu tinha uma fábrica de calçado e juntei com a turma, a Lúcia da Malu Modo, o Iraci da Chile Porsche e o Gersi, um outro colega. Nós montamos o SINVEG e eu fui presidente do SINVEG dois mandatos. Na época, nós montamos uma feira de roupa lá no Parque de Exposição, porque antigamente, você sabe, os ônibus de fora vinham, paravam na rua Pernambuco e compravam das fábricas ali. E nós tivemos a ideia de montar a feira lá no Parque de Exposição. Foi em que ano? Vamos isso não lembro direito, mas foi nessa faixa de 79, 80, por aí. No começo dos anos 80, Foi. E aí nós tivemos uma coisa fabulosa, sabe? Aumento de coisa, o pessoal ficou todo mundo. Teve um dia que eu saí carregado de lá, 43 ônibus de fora vieram comprar em Divinópolis. A turma saiu de lá satisfeita demais, que eu saí até me carregaram de agradecimento. Mas assim, foi uma coisa fabulosa. Da feira, a feira passou porque começaram a fazer os shoppings de confecção em Divinópolis. Então o shopping foi um resultado da feira, né? E aí os ônibus passaram a vir durante a semana lá na feira, porque a feira no Parque de Exposição era uma vez por mês e aos domingos. E a gente tinha realmente mais ou menos, era 100 empresas que faziam exposição lá. Depois passamos até para 200. Teve uma época que estava chovendo, ia chover, nós fizemos as baias de cavalo, pegamos as baias de cavalo e fizemos a feira de bar das baias de cavalo, sabe? E vendeu pra caramba. Então você tem que fazer essa feira ficar grande, né? Poeta também. Mas é verdade, você não pode deixar a vida ficar pequena, né? A vida é curta demais. Você tem que aproveitar, fazer até os últimos. Eu, fora brincadeira, se tiver jeito de voltar depois, eu vou querer. Faz umas 3 vezes, umas 3 doses. É gozado, Garcia. Interessante você falar um negócio 3 vezes, sabe por quê? Um dia, eu fui no centro espírita para conhecer, etc. Eu falei uma frase em grego. Você estudou grego? Eu falei para ele, olha, chefe, eu li todo São Paulo em grego. Lá em São João del Rei, eu era no seminário. São João del Rei. O padre Grun dava grego aí, e ele ensinava, e eu agarrei, comecei a gostar e fui lendo. Hoje, muito tempo parado, hoje só sei rezar, Maria, Caíra Maria, que queria comer, nos oquírios metassu enguinaisi. Isso é em grego, né? E eu sei falar alguma coisa também, assim, ler, você vê assim, você sabe também, mas não, aquela, né, a habilidade que eu tinha não tem mais. Nós estamos conversando aqui com o professor Carlos Alves Araújo e ele contando a vida dele, uma figura proeminente aqui e que faz parte enraizada da nossa história. Estou lendo aqui no currículo, né, na contracapa do livro,
O senhor passou em vários concursos, entre eles do Itamaraty, né? Passei. Não quis ser diplomata, não? Não, porque eu não fui, na época eu te falei que, eu cuidava, eu ajudava minha mãe, porque a minha mãe é viúva, eu era o mais velho, 2 irmãos estudando, e eu ajudava, de vez em quando eu vinha ajudar aqui em Divinópolis, eu morava em Caeté na época, né? Aí eu não poderia deixar aqui, porque eu ia viver de bolsa de estudo há muito tempo na Inglaterra. Aí eu preferi continuar em Divinópolis, continuar em Caeté e ajudando minha mãe aqui em Divinópolis. Depois eu passei no concurso para diretor de escola, que eu era diretor, eles me mandaram para diretor sem ser diretor. Fiz concurso, passei e montei o Colégio de Oliveira, o Polivalente de Oliveira. Sim. Aí depois vagou aqui em Divinópolis a Tereza, parece que a Tereza saiu daqui, eles me passaram para cá e eu logo em seguida eu larguei também, fui fazer o Vila Romana. Antes do programa aqui, a gente estava batendo um papo, o senhor contou uma história interessante sobre o Polivalente de Oliveira, né? Ah, foi. Eu estava no Polivalente de Oliveira, montando o colégio, primeiras carteiras que chegaram, eu estava organizando uma sala, aí de repente chega um professor e fala assim, professor Carlos. Eu falei assim, nossa, mas eu já fui gago, então onde que eu amarrei minha égua hoje? Aí eu virei para ele, senhor professor? Sou professor Oswaldo. Senhor professor Oswaldo, seja bem-vindo, etc e tal, fica à vontade aí, tá bom? Ok, obrigado. Eu pensei assim, diabo, como é que eu vou fazer? Eu perguntei para ele, você é professor de quê, senhor professor Oswaldo? Sou professor de português. Eu falei assim, pensei comigo assim, nossa senhora, o que vai acontecer? O professor de português que tem que falar, né? E tal, e muito. E por incrível que pareça, o professor Oswaldo foi um dos melhores professores que eu tive na escola. Lá foi dos 40 professores, foi um dos melhores. Os alunos adoravam o professor Oswaldo. Ele conseguia a turma ler livro e fazer redação e fazer um monte de coisa que ele fazia com a turma, que a turma gostava demais. E o professor Oswaldo era aqui de perto, aqui de Cajuru. De Carmo do Cajuru, nosso abraço à gloriosa Carmo do Cajuru. Só que ele faleceu, sabe? Mas um cara foi espetacular comigo lá. É isso, marcou o nome na história. Nossa, né? Mãe. E além do professor Oswaldo Oliveira, tive muitos colegas lá que teve um dia que um colega, lá não tinha casa de prostituição. Então um dia nós tínhamos dentro do colégio, tinha a sala de educação para o lar, que tinha uma cama. E um dos professores, numa noite lá, saiu lá e entrou lá, pediu o vigia deixou ele entrar. Ele entrou e teve relação com uma pessoa, com uma moça lá dentro. E aquele trem pegou, espalhou, ele contou para tudo. Fogo no palheiro. Ele contou lá na escola não, onde que ele morava com a turma lá. E a turma falou assim, gente, então, aí no outro dia fiquei sabendo. Chamei ele e falei assim, olha, é o seguinte, eu vou colocar a minha diretoria aqui, minha direção agora em risco, mas eu não vou te dispensar não. Você vai continuar, que eu vou mandar todo mundo calar a boca, inclusive o vigia. Se ele contar para alguém, eu vou mandá-lo embora. Aí foi, você acredita que eu falei para ele assim, olha, o professor Walter, eu chamava Walter, ele pegou até ficar me insistindo. Walter, eu preciso de você aqui dentro, você é um dos líderes também aqui para me ajudar a fazer esse colégio funcionar. E foi um dos melhores colégios polivalentes que o pessoal na época avaliaram, sabe? E o Oswaldo e o Walter foram os melhores professores que eu tive lá em Oliveira. E eu sinto orgulho disso, sabe? Tem hora que eu fico pensando assim, gente, eu tenho, sabe, Garcia, eu tenho que agradecer a Deus. Eu nado 3 vezes por semana, faço ginástica nos outros dias. Eu estou nadando e estou agradecendo a Deus. Seu cara, muito obrigado por ter me ajudado tanto. Meus filhos hoje deram tudo baseado em mim, tudo melhor do que eu, sabe? E eu fico assim pensando, gente, o que é que eu fiz para merecer tudo isso? Aí eu fico assim, por exemplo, meus filhos não precisam de mim, sabe? Mas eu estou aqui. Então às vezes eu dou palpite para os netos, etc. e tal, mas eu percebo que Deus
me deu uma mão muito grande. Eu acho assim, sabe, que a gente... Felicidade é uma coisa que depende muito de cada momento. Cada momento você consegue ser feliz, você tem que programar a sua felicidade futura, porque cada momento de acerto é um novo princípio, um novo início de um novo fim. Você não pode começar tudo, como quem falou, foi o Chico Xavier, né? Você não tem jeito de começar, fazer um novo princípio, mas você pode fazer de agora para um novo fim, né? Então a gente tem que fazer isso, né? Então tem que se dedicar ao máximo. Eu aqui por Divinópolis eu acho que eu ajudei a cidade. Eu não fui político, não me engajei como político e sempre procurei ajudar. Agora a gente é muito limitado, né? Porque chegou um momento os políticos têm mais vontade. Eu nunca tem um rapaz aqui, eu vou citar o nome dele, o Carlinho da Maquijan. O Carlinho sempre me elogiou demais, sempre quando me viu, falou, cara, vai para a televisão, vai fazer propaganda. E eu escrevia muito, quando eu tinha o jornal Agora, eu escrevia muita crônica na coluna na Agora. O senhor também foi pelo que a gente sabe e conhece um pouco da sua história, foi um bom palestrista, né? Não, foi na época, inclusive assim, eu ganhava bem, sabe? O Banco do Brasil me pagava, por exemplo, fazia palestras. Fui em Recife por conta do banco, né? Então eu viajava, fui para o norte de Minas, Bahia, etc. e tal, e estava ganhando dinheiro. E assim, são vários assuntos, né? Que o senhor tem um conhecimento geral muito amplo, né? Graças a Deus. E isso, você sabe que a nossa maior riqueza é a memória, né? Ah, sem dúvida. Então a gente Esse Alzheimer vem uma hora, hein? Memória. Mas é verdade, hein? A gente não pode deixar para depois, pode fazer agora. E, inclusive eu falo para a turma, né, sempre, quando você conseguir chegar no ponto que você planejou, ali tem que ser o começo de um outro plano para frente. Que a vida é isso, é o renovar. Não adianta você querer fazer, chegar ao final, seu feliz, acabou. Estou falando aqui em memória, o senhor falou em memória. Hoje em dia, né, a gente, na nossa faixa etária, principalmente, que eu estou quase lá, estou muito longe do senhor ainda, professor. Nada, pai. Mas o senhor acha que, por exemplo, essa desculpa que se dá, eu também dou essa desculpa constantemente, não é? É o acúmulo de informações, é muita informação, é uma outra era. Isso justifica? Pois é, agora, hoje está muito grande, né, o nível de informação, principalmente o celular, dá muita informação, pouco conhecimento, né? E conhecimento é diferente de sabedoria, né? É verdade. Conhecimento é diferente de sabedoria, né? Você vê que os Sócrates... Os filósofos gregos... Eles têm muita sabedoria. Tinha conhecimento, que ter conhecimento não quer dizer ter sabedoria, não. Você pode saber, às vezes você não tem sabedoria por aquilo ali. Mais uma decoreba. Decoreba. Mas é verdade. Então, é interessante. Eu estava outro dia falando para a turma assim, gente, o Sócrates, até hoje, né? Porque o Sócrates não escreveu. Quem escreveu foi o Platão, né? Eu teve pré-socráticos, socráticos e os pós-socráticos. Então, são três eras, três gerações que, quanto mais eu sei que não sei. Que coisa, Só né? sei que nada sei. Eu sei que nada sei. E sai apontando o dedo na rua para as pessoas, conheça-te a ti mesmo. Porque tem grande parte das pessoas que passam pelo não sabem quem são. Né? É verdade. Um assunto interessante também, mais ou menos ligado a isso, no início aqui do nosso podcast, o professor Carlos Araújo falou na luta, né, que foi para sair da roça, para começar os estudos, para fazer as suas primeiras incursões no mercado de trabalho. Então, o que está faltando hoje, hein? Um ferrão da família para chegar assim, no popular, no mineirês, chegar o caboclo para frente, ou está faltando realmente boa vontade? Garcia, agora, na educação de crianças, né, dos filhos, eu acho que tem que haver uma certa punição, não digo, mas um punho firme, porque não pode... A criança hoje, quantidade de negócio no celular, etc. e tal, os meninos não sabem ler,
não aprendem a ler. E isso prejudica muito a capacidade futura da criança, sabe? Não pode deixar a educação piorar e ficar como se diz, no lenga-lenga, porque o que leva hoje para frente, que o emprego futuro, ele está ficando cada dia mais exigente, né? Então as pessoas têm que estar mais preparadas. Mais qualificadas, né? Professor, para fechar, de todas essas atividades, qual a mais fascinante na sua concepção? O bairro Vila Romana, as associações, os colégios. Certo. Olha, Garcia, eu tenho uma esposa que é muito trabalhadeira, etc. Então, muito boa esposa, e não posso reclamar. Agora, o que mais, a família realmente é muito importante para mim. Agora, em análise de trabalho, etc. e tal, o Vila Romana realmente sobressaiu para mim, porque hoje eu saio lá, eu vejo a turma lá, achando bom demais morar, e os pais, às vezes, graças a Deus que meu pai comprou a casa aqui, e eu aproveitei, eu peguei o lote e fiz uma casa para mim também. Então, assim, é uma coisa que eu acho que eu vou ficar... Eternizado. Se Deus quiser. Não vou ficar imortal, mas eu vou ficar eterno naquelas pessoas que me conheceram. Então, isso é importante. O meu pai, Vicente Cesarinho, Vicente Alves de Araújo, né? Ele montou aqui em Divinópolis, você não já viu o Guaraná Ponchique hoje? Já. Antigamente era bebidas Naná. Sim. Ele com o Zé Lopes. É uma grande história também, viu? O Zé Lopes montaram bebida Naná. Hoje, acho que filho do neto Zé Lopes, que é um dos donos da Ponchique. Mas montaram na boca da ponte de Niterói, lá subindo ali, tinha ali a bebidas Naná. Depois o pai montou também aqui em Divinópolis a cooperativa de leite. Ele com o Chiquinho Lamounier e mais uma pessoa, não sei, não estou lembrado do nome, montaram a cooperativa de leite, que eles acabaram com ela depois, né? Enfim, alguém mal administrou, ou administrou mal, né? Pode mudar a posição do adjetivo aí. Mas mas o pai, se o pai tivesse continuado, eu acho que um dia seria prefeito de Divinópolis, porque ele foi Luiz Fernandes Guimarães. O doutor Luiz Fernandes. Foi prefeito, né? Prefeito. Meu pai foi um... defensor da educação. Meu pai foi um dos eleitores daquele homem, carregava a gente com a caminhonete para baixo para cima, levava para voltar aqui, voltar ali, sabe? Então, eu acho que meu pai seria um grande... Morreu com 36 anos. Nossa! Comprou 2 fazendas e os lotes em Niterói também, onde o meu irmão tem a fábrica de calçados, tem um prédio que eu construí e tem também a loja de conserta motores. Meu pai, com 36 anos, comprou 2 fazendas, esses lotes de Niterói. O que recebeu de herança é o Vila Romana hoje. O terreno de Vila Romana era a herança dele. O restante ele comprou com engorda de porco, tem base, 36 anos. Uma vida de luta, né? 36 anos. Morreu muito novo. Professor, muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Numa bem próxima oportunidade, vamos continuar essas histórias, porque isso é que faz Garcia, Divinópolis chegar onde chegou. Não, e eu agradeço pela oportunidade de me expandir, porque hoje realmente eu aliviei minha alma, que estava presa com tanta coisa, que eu falei, gente, como é que... O que eu fiz para o Divinópolis, que o pessoal não gosta de mim, pô. É verdade, é um prazer. Gente da gente!